paz, igreja. Amém. Eu tenho até que horas? Tá bem. Graças a paz, boa noite. Amém. Para quem não me conhece, me chamo Aline. Amém? Amém. Sou pastora ali auxiliar da igreja de Sintra. Estou ali auxiliando meu digníssimo esposo. Sou casada com o apóstolo Marcos. Esse careca bonito, cheiroso. Sou mãe. As minhas filhas estão ali na salinha, tocando terror com certeza. Mas é uma honra estar aqui com você, amém? É uma honra estar aqui nessa igreja. Nós nos alegramos muito quando estamos na companhia dos nossos amigos, o pastor Jean, a pastora Graziela. Eu lembro que quando eles foram lá na igreja ministrar na conferência de louvor e adoração, quando eles foram embora, meu marido assim, eu percebi uma dor no coração. Ele falou assim, é bom estar entre amigos, né? Eu disse, ih, vai chorar. Chorando aí no chá. É uma honra estar aqui nessa conferência. Estou muito feliz com o crescimento dessa igreja, muito feliz com o crescimento desse casal e automaticamente com o seu crescimento também. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21, versículo 2 por diante. Eu queria começar essa ministração lhe falando que você tem que me amar. Amém? Vamos levar o céu. Eu não vim aqui com uma palavra muito amigável para você essa noite. Eu vim com uma palavra literalmente de confronto para você. E eu quero me voltar principalmente às mulheres nessa noite. Amém? Irei com certeza falar com os homens, irei com certeza ministrar aos homens. Mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para liberar para essa igreja nessa noite trazendo, puxando a identidade da mulher, mas trazendo também a mulher para o seu local correto, a responsabilidade a qual ela tem. E o tema da nossa ministração nessa noite é a influência da mulher. E nós vamos falar, dentro dessas identidades nas quais nós vamos ver aqui, nós vamos falar de duas mulheres extremamente fortes, extremamente influentes, mas que você vai perceber a diferença de uma para outra no decorrer da administração. Nós vamos falar aqui sobre Jezabel e sobre a rainha Esther. Amém? Amém? Antes que a gente comece a ler aqui o texto, eu quero lhe dar o significado do que significa identidade. Identidade significa um conjunto de características físicas e psicológicas essenciais, distintivas de alguém, de um grupo social ou de alguma coisa. Amém? Grave essa informação para você perceber e compreender o que o Senhor vai ministrar ao seu coração nessa noite. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2, diz assim: certo dia, Acabe ordenou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé, me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta do modo de falar de Nabote de Jezreel. Porquanto lhes havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais, e por isso estendeu-se sobre o leito. Voltou-se o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel é aqui que começa o X da questão aqui na qual nós vamos falar essa noite. Aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado ao ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, vende-me a tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente replicou e disse: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governa sobre o rei de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Pai, eu declaro mentes e corações abertos aqui esta noite para receber da tua
palavra em nome de Jesus. Para gerar transformação, para gerar posicionamento, para gerar e firmar identidades no propósito ao qual o Senhor designou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você crê? Amém. Aleluia. Então, como eu falei no início, Jezabel, ela era uma mulher, ela era uma rainha, e uma rainha, queridos, ela tem uma influência, sim ou não? Sim. Ela tem um poder, sim ou não? O problema de Jezabel, queridos, é que ela usava a influência que ela tinha, o poder que ela tinha, para o mal. Se você parar para ler de forma minuciosa todo o texto que vai abordar Acabe e Jezabel, você vai ver que o Senhor, ele pegava todos os profetas na época e ele começava a corrigir Acabe, porque Acabe era um homem frouxo, era um homem omisso, era um homem que não sabia qual era a sua identidade em Deus, que não sabia qual era o seu propósito, que ele deixou Jezabel governar por trás. Essa é a realidade. A qual ele deixou Jezabel se tornar o Acabe de forma feminina. Amém? Uma influência gerada de forma errada, uma influência totalmente gerada para o mal. A gente vai ver mais na frente, Jezabel era tão ruim, que a morte dela foi, acho que uma das piores que a Bíblia vai relatar. Amém? Então a mulher, queridos, quem governava Israel, se você for ler com atenção, não era Acabe. Quem governava Israel era Jezabel. Porque ele, por a sua omissão, ele por não saber quem era, eu quero lhe dizer uma coisa, que quando você não sabe quem você é, e quando você não sabe por que você foi chamado para fazer, você não executa nada com excelência. Você terceiriza tudo. Você terceiriza situações, você terceiriza condições, mas você não assume o seu lugar. Amém? Amém? Amém. Meu Deus. Então eu quero lhe dizer que eu e você, como mulher, eu falei que vou me voltar mais as mulheres, mas é uma ministração para a igreja, amém? Os homens eu vou chegar na sua vez também, já acaba. Fiquem seus não. A mulher ela foi chamada para uma posição de auxílio, não para uma posição de governo, amém? Amém. Eu quero que você entenda que quando eu e você, como mulher e como homem, entendemos a nossa identidade em Deus, nós executamos todos os papéis os quais Deus designou para mim e para você de forma excelente. Nós não deturpamos situações, nós não invertemos papéis e nós não terceirizamos coisas. Então, onde se levanta um Acabe, nasce uma Jezabel. Eita! Repete, pastora. Onde se levanta um Acabe, nasce uma Jezabel. Como assim, pastora? Onde se levanta um homem omisso, onde se levanta um homem frouxo. Para quem não me conhece, eu prego assim, amém? Amém. E eu não tenho problema nenhum. E eu falei com a pastora, eu vou jogar a boca e vou embora. Você resolve aí, eu é você. Brincadeiras à parte, mas é só para quebrar o clima, só para ver você sorrir. O que é isso? Como assim, pastora? Se levanta uma cara. É literalmente quando se levanta uma pessoa que não sabe quem é. Quando se levanta uma pessoa que não anda no propósito correto. Quando se levanta uma pessoa que, em vez de governar, se omite e se coloca por detrás de outras coisas ou de outras situações. Amém? Eu estou falando de Acabe e Jezabel, mas não é necessariamente sobre família, porque vocês já tiveram um coisa de família, amém? Ainda que isso possa tocar no assunto, mas é literalmente no modo geral. Então, quando você vai ouvir a ministração, o Espírito Santo vai tratando com você, você vai analisando a sua vida. Amém? Então, querido, eu quero que você entenda. Nasce uma Jezabel que manda e desmanda em tudo. Que governa tudo. Olha, você acabou de ler comigo que ela falou assim: é assim que governa sobre Israel? Eu vou te dar a minha. Ou seja, ela estava basicamente traduzindo para você, falando assim: ó, deixa de ser frouxo, eu vou resolver esse problema para tu. Sabe o que é isso? Um homem que não sabe o que foi chamado para fazer. Um homem que ainda não entendeu o que ele é, qual a sua postura, o que ele tem que fazer. E ele começa a terceirizar.
No caso era Jezabel, mas na minha e na sua vida pode ser outras situações, querido. Você concorda comigo? Como eu falei anteriormente, Deus ele usava os profetas. Pastor, posso descer se quiser? Pronto. Deus ele chamava os profetas e ele condenava o comportamento de Acabe. Qual é o comportamento que o Senhor tem condenado hoje para você? Qual é o comportamento que você está exercendo na sua vida, seja ministerial, seja financeira, seja familiar, seja empresarial, seja qualquer área da sua vida, a qual o Senhor já te corrigiu e você continua sendo omisso ou omissa? Você nem existe essa palavra, acabei de falar. Você está entendendo? Amém. Qual é a situação que você tem vivido, que Deus ele já veio me corrigir? Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Que você ainda não se colocou no lugar correto para glorificar e honrar a Deus com a identidade que Ele já lhe deu. Amém? Amém. Todo mês eu faço reunião com mulheres lá na igreja. Eu faço de forma online, porque fica mais prático. Porque muitas mães com criança e tal. E ultimamente eu tenho chamado outras pessoas para ficar assim mais leve, né? Porque quando eu ministro, o negócio ela não dá um sorriso, a bichinha. Aí eu falei assim, vou chamar outra mulher para ficar um negócio mais leve. Aí tá melhorando. Mas o nível é mais ou menos desse naipe. Então eu quero lhe fazer uma pergunta retórica, ao qual eu pergunto, você não me responde, você reflete. O que está reinando na sua vida? Que você está deturpando a identidade de Deus deu? Quando eu e você entendemos a nossa identidade em Cristo, nós exercemos tudo de forma excelente. Nada se torna peso. Tudo que você faz se torna leve. O seu propósito é encontrado de forma fácil. O seu propósito é vivido de forma fácil. Quem está reinando no seu lado? É Acabe ou Jezabel? Quem que está mandando na sua vida? É Acabe ou Jezabel? Olha, mulher, eu quero lhe dizer algo. Eu não vim aqui para lhe jogar pedra, amém? Eu vim aqui para lhe puxar para uma responsabilidade, onde você vai glorificar a Deus no seu posicionamento correto. Amém. Eu vou resumir bem pouquinho uma parte da minha vida, assim, bem pouquinho. Hoje não é dia para estar testemunho, mas é só para você entender. Eu tive um outro casamento há uns anos atrás, que eu tenho um filho desse casamento, amém? Ele está lá em cima, é o mais velho. E naquela situação, naquele contexto, eu era na minha casa. Eu tenho pavor de rato, mas quem matava o rato era eu. Geralmente mulher tem medo de barata, né? Não é o meu caso. Mas no meu caso, quem matava os baratas também era eu. No caso de chegar junto com o dinheiro das contas, quem chegava era eu. Quem tinha que sair 5 horas da manhã para trabalhar, era eu. Quem saía para resolver os BO, para Acabe, era eu. E deixa eu lhe falar uma coisa, enquanto eu estava nesse lugar, era pesado, era um fardo. É bom quando a gente tem o poder das coisas. Vamos ser sinceros? É bom quando a gente manda nas coisas, mas é um fardo. Quando você passa a responsabilidade para quem tem que fazer a responsabilidade, você... Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu falei no sermão agora, toda mulher, ela quer mandar. Sim ou não? Sim. Me responda, sim ou não? Sim. Mas quando você chega nesse lugar, mulher, você fala assim, não quero, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque é pesado, querido. Porque o governo não... Glória a Deus por isso, Deus sabe o que faz. O governo não ficou para mim e para você. Tem coisa que no marido acontece isso também, não querem saber, te vira. Resolve aí teu BO. Não quero, pastor. Tem isso aqui, sei lá, coisas básicas dentro de casa. Colar, arrumar, quero aprender. Eu tenho um homem em casa para fazer, não é? Sabe por quê? Coisas simples, mas se eu e você começam nas coisas simples, as maiores vão tomando conta. E o problema é quando tem um Acabe no lar, um Acabe na empresa, um Acabe em qualquer lugar, e ele se acostuma com a situação e ele deixa. Esse é o problema. O problema não é se levantar uma Jezabel, porque quando tem um Acabe bem colocado, ele coloca a Jezabel no lugar dela, não é?
Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Quando você entende para o que Deus te chamou, você não é omisso. Você não é um qualquer um. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Simples. Ah, pastora, mas é pesado. O que Deus te chamou para ser. Ah, pastora, mas... Me perdoe, não é problema. Foi o que Deus te chamou para ser. Você está entendendo? Amém. Você talvez olhe e fale assim: poxa, tá pesado, eu tenho que fazer tudo sozinho. Ei, querida, essa responsabilidade é sua. E você tem que fazer sorrindo, olha que legal. Vai casar, meu filho? É isso mesmo. Se prepare. Tá vendo? Amém, você está compreendendo? Olha, lá na nossa igreja, nós gostamos muito de ministrar sobre família, porque nós entendemos que quando nossas famílias estão estabelecidas em Deus, quando nossas famílias entendem cada um o seu lugar, o seu papel, tudo flui. A igreja flui, as finanças fluem, o trabalho flui, não é? A casa anda de forma correta. Deus ele tem nos incomodado com isso e, infelizmente, muitas pessoas estão envolvidas com essas verdades. Muitas pessoas não querem viver essa realidade, porque estão acostumados. O errado, teoricamente, se torna mais fácil. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. A Bíblia fala assim: então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele o corresponda. Em outras traduções diz assim: uma auxiliadora idônea. Sabe o que significa isso? Foi o que Deus te deu para viver como mulher. Agora voltar para a mulher. Eu gosto quando tem homens também ouvindo esse tipo de assunto, porque cada um começa a compreender. E eles começam a lembrar de situações, e começam a encaixar as situações, e começam a falar: vou fazer isso, vou fazer aquilo, corrigir isso, corrigir aquilo. Amém? Por isso que eu estou trazendo uma ministração, para que eu consiga englobar toda a igreja, não só a mulher. Mas eu quero me voltar literalmente a você, mulher. E o homem vai aprendendo aí, para ajudar o homem a fazer o negócio direito. É ou não é? Amém. Então, uma mulher saudável é uma mulher que se submete à direção de Deus. Uma mulher que sabe quem é, sabe quem que foi chamada para ser. Uma mulher que conhece a sua identidade, querida, ela se submete à direção de Deus. Lá na frente você vai entender que uma mulher que anda na influência de Jezabel, ela é uma mulher, vou contar para você bem rapidinho, dá um spoiler no final. Ela é controladora, rebelde, insubmissa contra a autoridade espiritual e anda divisão e fofoca. Gostou? Pesado, né? Vamos voltar para cá. Deus está falando com você? Amém. Deus está falando com você? Amém. Então, uma mulher saudável, uma mulher que é feliz, ela é submissa. E submissão, meus queridos, não é escravo da parte de ninguém. Submissão significa, literalmente, estar abaixo da missão de outro, auxiliando a missão de outro, ajudando a missão de outro. Eu dou aula de autoridade e submissão lá na igreja e é uma matéria excelente. O povo fica chocado com as informações que recebe. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que submissão é literalmente se colocar num lugar de escravidão, de julgamento. Não é isso. Quando eu e você somos submissos à nossa liderança, literalmente nós somos saudáveis, porque nós entendemos que nós temos alguém maior que nós para cuidar de nós. Quando eu e você se submete à liderança de Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós o amamos tanto, que tudo que Ele fizer vai ser benéfico para mim e para você. Quando eu e você, como mulher, se submete à direção que Deus deu ao homem, tudo flui de forma leve, porque você vai estar auxiliando o seu digníssimo na caminhada. E os dois, quando caminham juntos, eles correm, chegam mais rápido no processo. Amém? Amém. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamada para ser julgadora. Amém?
Vai ser rápido. A gente não perder tempo. Amém? Amém. Então eu quero lhe falar uma coisa. A mulher que está nessa colocação na qual Jezabel estava, ela governa por trás. Amém? Ela literalmente, deixa eu te falar uma coisa, a mulher segundo o coração de Deus, ela não anda nessa postura. A mulher que se preocupa em agradar a Deus, ela não anda nessa postura. Ela não anda nessa conduta. E deixa eu te falar algo, se você está vivendo essa vida, eu quero te dizer que hoje é o dia de você reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro e voltar para o seu lugar. Minha querida, se coloque no seu lugar. É melhor. É mais fácil. Amém? Como eu falei anteriormente, isso aqui não é para trazer peso nem condenação, mas é literalmente para lhe puxar. Olha, uma exortação, a palavra exortação, ela significa chamar para perto. E quando o Senhor ele vem para lhe exortar, ele vem para lhe colocar no lugar de volta. Ele vem para lhe corrigir com amor. A Bíblia diz que o Senhor ele corrige todos aqueles que o amam, sim ou não? Então, entenda, quando você é corrigido, o Senhor ele está cuidando de você. O Senhor ele está amando você. Amém? Então, não fique zangado com o pastor, não, você só está obedecendo. Amém. E uma coisa que eu não estou preocupada é com mais nada, é só obedecer a Deus. O resto, ele se encarrega, não é? Minha discípula aqui, linda, está comigo aqui por quê? Porque ele está sendo não quer ser. Ela vai chorar contigo, ele embora? Eu amo. Eu brinco com ela e falo assim, ó, quando eu te chamar de Lilica, tá tudo bem. Eu vou falar, Liliana, vem cá, eu vou pegar. Aí ela, é? Eu disse, quando eu falo amor, tá tudo bem. Quando eu falo Marcos, o negócio vai pegar. Brincadeiras à parte, amém? Deixa eu te falar algo. A clareza da sua identidade, a clareza da sua posição, a clareza do seu lugar é encontrada quando você gasta tempo ouvindo as correções do Senhor. Amém? Então, minha irmã, você tem autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele deu autoridade para mim e para você sim, amém? Mas não da forma que você está achando que é. Não numa forma de governo. Não numa forma de ditar regras. Não numa forma de levantar o cérebro e falar, é assim. Nós exercemos a autoridade da forma que Deus nos dá para exercer. Nós exercemos a autoridade debaixo da submissão ao Senhor, que Ele nos manda fazer. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. E exerça a autoridade feminina que Deus lhe deu. Amém? Nós entendemos que Jezabel era uma mulher controladora, era uma mulher ruim, era uma mulher amarga, era uma mulher que literalmente usava a sua influência, usava o seu poder do lado negativo. Agora eu quero trazer uma mulher que também é uma rainha, a qual todas nós conhecemos, chamada de Esther. Que ao contrário de Jezabel, era uma mulher totalmente sábia. Que sabia falar quando tinha que falar, que sabia calar quando tinha que calar, que sabia quando agir na hora que tinha que agir, e sabia a hora de ficar quieta quando tinha que ficar quieta. Amém? Amém. Vamos ler? Esther 5, versículo 1. A gente vai ler uns textos um pouquinho longos, amém? Mas é para você compreender. Geralmente eu faço isso, geralmente eu venho contextualizando a situação para enxugar, mas eu quero que você realmente leia para você fixar na sua mente. Passados 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Sabe por que ele teve misericórdia dela? Porque a rainha não poderia mais acessar a presença do rei, a não ser que ele a chamasse. E você vai entender o porquê. Então o rei lhe indagou, versículo 3. Que é que tens, rainha Esther? Diz-me, pois o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino te darei. Amém? Contudo, Esther lhe respondeu, seja for do teu agrado, ó rei. Venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou, depressa, trazei Amã, para que atendemos ao pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam com o vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther, mas o que de fato queres que eu te faça? Diz-me e será atendida.
desejo do teu coração, até a metade do meu reino será dado. Olha que pensa. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. A gente já vai ler o restante coisa do capítulo, mas eu quero me contextualizar aqui bem rapidinho. A Bíblia fala que, em certa época, o rei ele estava dando um grande banquete para todo o seu povo. Né? E a Bíblia fala que a rainha Vasti, na altura, também estava dando um banquete para as mulheres. E a Bíblia diz que ele já estava alegre com o vinho, e ele mandou chamar Vasti, paramentada da forma que ela deveria estar. E a Bíblia diz que Vasti disse que não ia. Ela negou o chamado do rei. Eu quero que você entenda que ele era marido, mas ele era rei dela. Ela tinha que se submeter ele também como rei. Ou seja, ele era autoridade na vida dela duas vezes. E a Bíblia diz que todos os outros homens se reuniram e falaram assim: olha, rei, eu estou literalmente enxugando aqui para você, amém? Olha, rei, nós temos que determinar um decreto para todo o povo, porque esse comportamento de Vasti vai influenciar outras mulheres a fazer o mesmo. Veja o poder de influência que você tem, para o errado ou para o certo. Entenda uma coisa: tem gente lhe olhando e copiando as suas falhas, sabia? Eita! Tem gente lhe olhando e copiando os seus acertos, sabia? Amém. E o que você quer fazer? Quer continuar errando? O que você quer fazer? Quer continuar acertando? Sabe o que você faz quando você acerta, querido? Você honra a Deus. Você glorifica o nome de Deus. Sabe o que você faz quando você permanece errando? Você está desonrando o nome de Deus. E aquilo que Ele te criou para ser. E a Bíblia fala que Vasti ela é tirada do seu cargo de rainha. E eles falam: agora nós vamos encontrar uma outra rainha, uma bela, que seja virgem. E a Bíblia diz que Esther, ela se sobressaiu de beleza entre as outras mulheres que lá estavam. Mas eu não acredito que era só beleza que estava sobre Esther. Eu também acredito que a graça e o favor de Deus estavam se manifestando sobre Esther. Sabe por quê? Porque Deus, antes de começar a fazer alguma coisa, Ele já viu o final. E quando Ele escolheu Esther, não foi o rei. A gente lê que a Bíblia fala que foi o rei, mas eu quero que você entenda que foi Deus que escolheu Esther para estar naquele lugar. E Ele conhecia o coração submisso e honroso que ela tinha. E Ele a colocou, uma judia, naquele lugar. Uma improvável. Uma pessoa que talvez não caberia naquele lugar. Mas sabe o que é isso? Quando eu e você estamos firmados no propósito do Senhor, quando eu e você conhecemos aquilo que nós fazemos, aquilo que somos, nós somos colocados em outros lugares. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos em outros lugares, nós sabemos quem nós somos, as coisas vão fluir, porque nós não vamos nos deturpar por conta de culturas e outras situações. Nós vamos seguir aquilo que Deus falou. Uma coroa na cabeça de Esther não fez ela mudar a essência como ela chegou naquele lugar. Não fez ela ficar soberba. Olha, a Bíblia fala que Jezabel, quando ela estava prestes a morrer, ela estava olhando da janela e ela viu que estava indo matar ela. E ela sabia que ela ia morrer. E a Bíblia diz que ela estava na postura dela, ela pintou os olhos, se arrumou e esperou a morte. Nem na hora da morte a mulher foi capaz de ser humilde. Nem na hora da morte a mulher foi capaz de descer o nível e se arrepender de alguma coisa. Mas ela permaneceu arrogante até o fim. É isso que faz uma mulher quando anda influenciada pelo espírito de Jezabel. Ela não reconhece os seus erros. O fim está se aproximando, mas ela continua arrogante. Ela continua soberba. Ela continua com o nariz em pé. Ela continua com o peito aberto. Ela continua achando que ela é a última Coca-Cola do deserto. Amém? Amém. Então, minhas queridas e meus queridos, peraí que eu me perdi. Vasti, quando ela nega o chamado do rei, por conta do comportamento dela, é saído aquele decreto para todas as outras mulheres. Eu queria lhe dizer algo. Quando mulheres como ela, se não tivesse saído aquele decreto, mulheres iam se formar como ela estava se formando, desonrosa, insubmissa e desrespeitosa. Quando você recebe uma ordem, uma repreensão,
está aqui para oba-oba, seja crente de verdade. Você não está aqui para brincar de servir, não está aqui para brincar de ser crente. Você não está aqui para preencher um programa. Você está aqui para honrar o nome do Senhor. E as suas atitudes honram o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando. Ainda em... Peraí. Agora pula lá para o capítulo 7, versículo 1. Eu gosto muito dessa história, porque Esther fala comigo. Esther era feminina. Esther era inteligente. Ela venceu aquela guerra sem levantar uma espada. Ela venceu aquela guerra sem dar gritos. Ela venceu aquela guerra se colocando na brecha. Era o povo dela, meus queridos, que estava a ponto de ser assassinado. Era o povo dela. E a Bíblia não fala isso, mas é algo que eu penso. E quem sabe ela não está ali no meio também. Porque ela não falou quando ela chegou no palácio que ela era mentira. Certo? 7, versículo 1. O rei e Amã dirigiram-se ao banquete da rainha Esther. E nesse segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Esther: pede-me o que quiseres, rainha Esther, e será concedido. Ainda que me peças a verdade do rei. Teleaço. Então a rainha Esther respondeu: se realmente encontrei graça aos teus olhos, ó rei, agora que vem a hora da virada. Perceba que primeiro ela montou a mesa, primeiro ela preparou o banquete, primeiro ela tratou as coisas de forma simples e prática, primeiro ela preparou o ambiente e depois ela veio com a tacada final. Se realmente encontrei graças aos teus olhos, ó rei, se for do teu agrado, concede minha vida e a vida do meu povo. Eis meu desejo e minha súplica. Falo desse modo, porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, a matança e ao aquinilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servas, eu teria mantido em silêncio. No entanto, esta desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. O rei não estava sabendo de nada, perceba que ela começou a jogar a responsabilidade para ele. Ela começou a falar, em outras palavras, tradução na linguagem: rei, vai dar pior para tu. Essa conta vai ser acreditada para ti. Diante dessas palavras, o rei Xerxes, versículo 5, indagou a rainha Esther: quem é que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala em outros textos que Amã ficou extremamente contente pelo convite que ele recebeu da rainha Esther e do rei. Ele não sabia que o fim dele estava se aproximando e que a trama dele estava chegando ao fim. O 7, o rei, numa roupa de ódio, ou seja, muito enfurecido, levantou-se abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebia e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Amã notou claramente que o rei já havia determinado a sua sumária execução e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. E a Bíblia fala que a forca que ele preparou para Mardoqueu foi a qual ele usou. Minha querida, você tem um poder de influência extraordinário. Mas a questão aqui é, você está influenciando para quê? Você está influenciando em que sentido? O que você tem feito com a influência que o Senhor deu para você? Você tem usado para, literalmente, influenciar para coisas terríveis ou para mudança? O que as pessoas pensam quando olham para você? O que você pensa quando você se olha no espelho? E outra questão, o que Deus fala para você? Isso é o mais importante. Aquilo que Deus fala para você se sobressai sobre o que você pensa e sobre o que todos pensam. Mas se você se colocar no lugar correto, certamente você fará as coisas corretas. Se você se colocar no lugar correto, certamente a sua identidade não será deturpada. Amém? A Bíblia fala que nós somos povo santo, sacerdócio real, escolhidos por Deus, nação exclusiva.
E talvez você tenha se comportado da maneira errada. Talvez você tenha se comportado como uma pessoa que não tem rei, porque você sabe que você tem um rei. Porque você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então você acha que no seu íntimo Deus não está te vendo? Você acha que no seu íntimo Deus não estará observando? Só um segundo. Deixa eu bloquear. Uma mulher com identidade forjada e formada em Deus, e na sua palavra ela é submissa, honrosa, respeitosa, obediente à palavra de Deus. E quando ela é obediente à palavra de Deus, todo o resto fica fácil. Olha, talvez você está ouvindo falar isso e fala assim, meu Deus, então quer dizer que eu tenho mesmo que me submeter ao meu marido. Essa é a parte mais difícil. É difícil? É difícil, eu sei. Como eu disse para você anteriormente, eu era o chefe da casa. Pensa num negócio difícil, eu me submeter esse cara que estava muito bravo. É difícil porque eu quero ter o governo, mas eu coloco a minha carne no lugar dela e falo, fica aí quietinha, esse lugar é para você. É difícil porque eu fui acostumada a viver assim, mas quando eu e você entramos no lugar correto, o que é difícil se torna fácil. Quando eu e você estamos na posição correta, minha querida, meu querido, o Senhor lhe derrama graça e favor e as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Eva comeu do fruto e deu a Adão. A Bíblia fala que Eva conversou com a serpente e Adão estava lá. E eu fico pensando, o que esse homem estava pensando? Que ele viu ela conversando com a serpente e ficou calado, né? Mais frouxo que pecado. Mais banana que pecado. Amém? A Bíblia fala que quando Eva estava lá conversando com a serpente começou a dialogar sobre o que Deus falou. E sabe qual é o problema de quando eu e você não sabemos quem somos? Até o que Deus fala parece duvidoso. Até o que Deus fala parece que não faz sentido. Não precisa fazer sentido, meus queridos. Precisa ser obedecido. Toda vez que Deus falar alguma coisa, o diabo vai se levantar para tentar tirar isso do seu coração. Vai se levantar para deturpar você. Vai se levantar para causar dúvida em você. Agora, a pergunta é, aonde você está? Amém? E aí a serpente fala assim, olha, Deus, certamente vocês não morrerão. Pode comer. A Bíblia fala que ela fala assim, não, Deus não. Eu perdi aqui a contexto da história. Voltei. Me perdi e voltei. A Bíblia fala que o Senhor falou para Adão que ele poderia comer de tudo, menos da serpente, menos do fruto proibido. Que todo mundo se chama maçã, não tem discussão de hoje. Amém. Podia ser uma pera, podia ser qualquer outra coisa. E a Bíblia fala que Deus falou para Adão. Para Adão. A Bíblia fala que Eva chegou depois da ordem que Deus deu para Adão. Então a responsabilidade de Adão era pegar a Eva e falar aqui, bênção. Deus disse isso. Tu não vai fazer besteira, tá vendo? A responsabilidade de passar o recado era de Adão. Mas nós entendemos que Adão passou o recado. Ele só não foi homem suficiente para manter o recado do passado. Então entenda. Olha, peraí, deixa eu... O problema da mulher
você tem o poder de fazer gerar e crescer, ou de fazer tudo o que você deixa. Se aquela abençoada não tivesse comigo junto, que dava para aquele outro abençoado, nós estaríamos hoje no paraíso. Mas ela fez o quê? Junto com Adão, colocou tudo em decadência. Existe um livro chamado Autoridade em 3 Mundos, que ele fala assim: Adão pecou antes de comer a fruta. Porque ele já estava lá, vendo Eva conversando com a serpente, vendo Eva dialogar com Satanás, e ele não fez nada. Quando eu e você nos omitimos, nós estamos pecando. Quando eu e você vemos o irmão pecando e nós ficamos calados, nós estamos pecando também. Quando eu e você recusamos aquilo que Deus nos deu como identidade, nos deu como forja, nós estamos pecando também contra os propósitos de Deus. Amém? Nós estamos falhando contra os projetos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: Deus ele quer contar com você, mas ele não precisa de você. Porque a Bíblia diz que se os homens se calarem, até as pedras clamariam. Então, se você quer ser participante, querido, você tem que se colocar no lugar correto. Você tem que entender o que você é, o que você foi chamado para fazer, para que você corra a corrida velozmente. Amém? 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 Gênesis capítulo 3, versículo 6. Abre comigo. A Bíblia diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejava para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Olha o que a Bíblia acabou de dizer aqui, eu vou reler para você. Quando ela observou, ou seja, quando ela parou para dar atenção ao que não deveria ser dada atenção. Quando ela parou para contemplar aquilo que ela não deveria ter contemplado. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você contempla, você se torna. Aquilo que você gasta tempo vendo, gasta tempo analisando, gasta tempo observando, olhando, desejando, você começa a se tornar aquilo. Se você começa a achar o pecado bonitinho, você uma hora vai estar afundado em pecado. E você vai estar jogando fora, no lixo, a identidade de filho que Deus lhe deu. A identidade de escolhido que Deus lhe deu. Amém? Amém. Menino, eu sei que a unção estava pegando aqui, mas o chão estava tremendo. Eu acho que era o diabo ali. Estava pulando. Só senti o chão. Vixe, mas... Eu acho que era o nojo, o negócio estava forte. Eu disse pra Graça: tremeu o chão aqui, não é terremoto não. Amém? Então, mulher, se coloque no seu lugar. Homem, assuma o seu lugar. Acabe, senta na cadeira de governo. Jezabel, levanta desse lugar que ele não é teu. Amém? Amém. Esther sabe a hora de falar, sabe a hora de calar, sabe a hora de agir. Por isso, era uma mulher que foi colocada como sábia, como edificadora. Sabe o que a Bíblia fala? Que a mulher sábia edifica. Sabe o que é edificar? É alicerçar. Você já viu coisas sendo construídas, prédios antes das paredes serem levantadas? Existe um fundamento que ninguém vê. E essa responsabilidade é minha e sua. O lugar que você vai colocar os seus filhos lá na frente começa hoje com você. O lugar que você vai colocar o seu marido para correr lá na frente começa hoje com você. O lugar que você vai estar correndo lá na frente começa agora com você. O lugar que você precisa estar daqui a uns anos começa agora com o seu posicionamento. O que você tem feito? Está deixando Jezabel governar, é? Deixa eu te falar uma coisa. Vai morrer, queridos. Sabe por quê? Porque quem não anda no propósito, morre. O que traz vida, o que traz literalmente desejo para correr é o propósito. Você não se levanta da cama se você não tiver propósito. Ninguém foi criado só para acordar, trabalhar, limpar a casa, cuidar de filho, tererê, parará. E existe
A sua vida, meu filho, pode ser mais fácil se você estiver cumprindo o seu papel. Quando as coisas estiverem no seu devido lugar, você vai ver as coisas fluírem. Amém. Aleluia. Jezabel era governada por trás. A Bíblia diz que ela chegou para trás e falou assim: eu vou te dar a vinha. Foi lá, fez tudo que tinha que fazer e selou com o anel de Acabe. E deixa eu te falar uma coisa. A proporção do dedo de um homem para uma mulher é maior um para o outro. O homem tem todas as suas extremidades muito mais largas do que a da mulher. Então ela estava usando algo que não cabia a ela. Amém? Uma autoridade que não era dela. Ela poderia ter feito uma coisa totalmente diferente. Ela poderia ter pego aquela situação e ter falado: Acabe, levanta, vai, sei lá, consegue outra vinha, vai procurar outra vinha, não tem só dele. Mas ela fez o quê? Essa que tu quer? Essa que eu vou te dar. Sabe o que foi que gerou isso, queridos? Morte. Nabote morreu. Sabe por quem? Amando de Jezabel. Quando você se coloca em lugares que não é seu, você pode estar abortando sonhos. Você pode estar abortando propósitos. Você pode estar abortando coisas que eram para estar gerando vida. Amém? Amém. Aleluia. Quem anda no espírito de Jezabel é manipulador, controlador, rebelde, insubmisso contra autoridades espirituais, anda em divisão e fofoca. A tradução do nome de Jezabel é controle, rebeldia e engano. Controle, rebeldia e engano. Olha, eu quero começar a finalizar agora com a história de Adoni-Bezeque. Essa história vai falar lá no livro de Juízes, capítulo 1. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala que esse rei, ele cortava os polegares de outros reis. E essas outras pessoas, eles eu já fico logo aqui, né? Eu não e eles comiam as migalhas por debaixo da mesa. E a Bíblia diz que um belo dia pegaram Adoni-Bezeque e fizeram a mesma coisa com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um diabo ele rouba a sua identidade, você já perdeu tudo. Ele perdeu a identidade e também foi cortado os dedões do pé. Sabe o que significa isso? Ficou desequilibrado. Uma pessoa sem identidade, querida, é desequilibrada. Uma pessoa que não tem identidade, ela literalmente não consegue ver aquilo que foi projetado por Deus para ela. Amém? O louvor pode vir, se quiser. Estiver livre. A Bíblia diz em João 15, versículo 5 assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, quando você escuta uma repreensão do Senhor, quando você conhece o propósito de Deus na sua vida, você literalmente é enxertado das suas palavras. A Bíblia diz que se você estiver nele e ele estiver em você, dará muitos frutos. Pois sem ele, nada vocês poderão fazer. Então hoje você está ouvindo uma palavra que talvez não seja a mais bonita. Não é uma palavra para sair pulando e dando glória a Deus, aleluia. É ou não é? Amém. Mas a verdade é que quando você é corrigido por amor, você entende o seu propósito e as coisas começam a fluir. Você começará a dar muitos frutos, porque o seu coração está enxertado das palavras do Senhor. Efésios capítulo 4, não precisa abrir, versículo 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aleluia. Sabe o que significa isso? Talvez você tenha um pensamento totalmente diferente, totalmente oposto daquilo que Deus fala. Mas uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem que viver naquilo que andou no passado. Ela tem que se revestir daquilo que Cristo já liberou. Viver em santidade, a partir da verdade que ela recebeu da palavra de Deus. Amém? Se coloca de pé.
Eu quero te convidar a ir